Olá, bem-vindo ao Parlamento Brasil, a revista eletrônica que traz até você os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. O Parlamento Brasil começa agora. Você vai ver neste programa a celebração dos 12 anos do Parlamento Jovem na Assembleia de Minas Gerais e uma homenagem da TV Assembleia ao patrono do Legislativo alagoano. Direto do Congresso, Câmara rediscute o Estatuto do Desarmamento e o Senado fiscaliza as obras de transposição do Rio São Francisco. Na Janela Cultural, vamos até a Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, desvendar as curiosidades sobre a fabricação do dinheiro. A Assembleia de Minas Gerais está comemorando os 12 anos do projeto Parlamento Jovem. Criado para aproximar a juventude e a política, o Parlamento Jovem já recebeu mais de 200 propostas, elaboradas e aprovadas por estudantes. Quero enriquecer minhas opiniões. Todo mundo exige mudança, a gente tem que acompanhar essa mudança. A gente está entendendo tudo que está acontecendo. É um debate, é uma discussão e é a partir daí que a gente aprende a aceitar a opinião das outras pessoas. O consenso é possível e quase 2.000 jovens já descobriram isso em Minas Gerais. Perceber que a gente pode criticar e também buscar cada vez mais os nossos direitos. Eles têm um olhar diferente, enxergam o mundo também sob a ótica da cidadania. Para ver o que pode melhorar, porque esse é o objetivo da gente. O desejo de atuar de forma política é o ponto de partida do Parlamento Jovem de Minas. Uma parceria entre a Assembleia, a PUC Minas e as câmaras municipais do estado. Em 2015, o projeto completa 12 anos de esforços conjuntos para aproximar o cidadão do parlamento. Com os jovens vêm os pais, os professores, e aí faz aquele ciclo de poder fazer as pessoas enxergarem que a política é sim um mundo bom. Ao ter esse contato com os parlamentos municipais, o parlamento estadual, o estudante, a família, as escolas, passam a conhecer melhor o poder legislativo e conhecer melhor as formas de interagir com ele. Identificar-se com o outro é o primeiro passo para a etapa seguinte, o debate de temas ligados ao cotidiano da sociedade. É um início muito legal da nossa participação política. Os participantes são orientados por alunos dos cursos de Ciências Sociais e de Relações Internacionais da PUC Minas, estudantes de outras universidades parceiras no interior do estado e por servidores de câmaras municipais. Nas visitas às casas legislativas, os jovens ficam sabendo como o parlamento funciona. Como é organizado, como eles fazem, assim, como eles trabalham. O conhecimento adquirido é compartilhado com alunos do ensino médio. Todos têm acesso ao material elaborado pela Escola do Legislativo e pelo Instituto de Ciências Sociais da PUC. Palestras com especialistas, discussões em grupo aprofundam o entendimento sobre os temas propostos. As oficinas de teatro ajudam a ganhar confiança para expor as ideias de forma clara. E eles estão prontos para o momento principal. Exercer melhor o meu papel de cidadão. Durante 2 dias, mais de 100 estudantes ocupam o plenário da Assembleia de Minas, participam das discussões e votam as propostas apresentadas. Ele tem um valor educativo altíssimo, porque mais do que alguém dizer para eles que isso é importante, eles fazem a experiência para chegarem à conclusão que é importante mesmo. Os jovens não vêm simular sessões de plenário com situações hipotéticas, eles vêm mesmo discutir problemas, questões sociais da realidade deles e pensar esses problemas e sugerir soluções. Os assuntos debatidos nas plenárias mostram que a juventude está mesmo de olho nos problemas sociais do Estado.
Ações de prevenção contra o uso de drogas e os direitos das minorias foram debatidos na primeira edição. No ano seguinte, uma polêmica rendeu muita discussão: a redução da maioridade penal. Em 2006, uma experiência levou o Parlamento Jovem para Arcos, na região centro-oeste do estado. O tema debatido foi educação e trabalho. Você tem acesso ao trabalho, você se torna uma pessoa digna. Na capital, 126 jovens discutiram sobre ética na vida pública e cidadania. Tá dando para mostrar para os adolescentes como uma outra cara da política, né? Nos anos seguintes, eles debateram sobre a inclusão e a qualidade na educação. Educação realmente é a base de tudo. A relação entre os jovens e a violência. É um tema abrangente para ser pensado pelos jovens, resolvido pelos jovens e que atinge os jovens. E o transporte urbano. Vai ajudar a gente e as pessoas assim na cidade. Em 2010, o projeto alcançou o interior do estado. Teve a participação de 12 câmaras municipais e o envolvimento de quase 1.000 estudantes ligados pelas redes sociais. Na etapa final, em Belo Horizonte, 118 jovens discutiram sobre os resíduos sólidos e o meio ambiente. O tema das drogas voltou a ser debatido na edição seguinte. Eu posso estar passando para eles o porquê não usar a droga. Em 2013, o projeto mobilizou 20 câmaras municipais em torno da ideia: como tornar as cidades sustentáveis. Para que nós possamos chegar a uma democracia que não seja somente representativa, mas uma democracia participativa, é necessário que a população se envolva com o que acontece no nosso país. E nada melhor do que começar com os jovens. E em 2014, 1.400 estudantes de 27 cidades pensaram formas de melhorar a vida do idoso no estado. E com uma novidade: a criação de 5 polos regionais para pré-selecionar as melhores propostas daquela região para serem votadas na etapa final. Não é uma simulação, é um projeto de fato que o jovem é protagonista o tempo todo, do início até o coroamento, que é a etapa final com a plenária na Assembleia Legislativa. Nestes 12 anos, mais de 200 propostas elaboradas e aprovadas em todas as edições do Parlamento Jovem de Minas foram entregues à Comissão de Participação Popular da Assembleia. Participar do parlamento não quer dizer criar novas normas, mas aprimorar essas normas já existentes. E os participantes do Parlamento Jovem têm feito isso com até muita competência. Então vamos citar alguns exemplos, como levar entidades estudantis para participar do Conselho Estadual da Juventude, isso é uma norma aprovada. Uma outra coisa foi estender a merenda escolar para os estudantes do ensino médio, isso não tinha ainda, né? E também apresentar propostas de emendas ao orçamento do Estado, e eles conseguiram fazer com que se crie uma agência de estágio visando ao emprego do jovem. E em 2015, estudantes de 41 cidades mineiras, organizados em 8 polos, vão pensar a segurança pública e os direitos humanos em Minas. É uma temática árida e que a sociedade está desejosa realmente de ver novas propostas. A gente acredita que vai ser um trabalho muito rico, com ideias que deem uma nova perspectiva nessa área, no cenário de políticas públicas no nosso estado. Mais uma oportunidade para o jovem vivenciar todo o processo de criação de leis. Uma experiência que, segundo os participantes, vale para uma vida toda. Eu poder criar uma proposta que eu sei que no futuro, se ela passar aqui hoje, vai beneficiar a mim mesmo, entendeu? E todo o estado de Minas Gerais. E é justamente poder pensar como construir o futuro o que leva milhares de jovens ao debate democrático. Tem uma turma aí boa que se dispuser mesmo a atuar nessa área, participar, se mover, o Brasil aí tem tudo para crescer muito. A Assembleia Alagoana celebra os 176 anos do nascimento de seu patrono. O escritor e político Aureliano Tavares Bastos defendeu ideias que marcaram a história de Alagoas. São 176 anos de nascimento de Aureliano Cândido Tavares Bastos. O patrono do Poder Legislativo alagoano nasceu na cidade de Marechal Deodoro e marcou sua história por ser um grande pensador, como afirma o historiador Douglas Aprato Tenório.
as questões fundamentais da sua época, ele tratou de uma forma vanguardista. Questões que ainda estão hoje em pendência, como, por exemplo, a reforma eleitoral. Ele tratou da reforma eleitoral, ele sabia que existia. Hoje o Brasil clama nas ruas por uma reforma eleitoral, né, que permita ter uma lisura maior no processo de escolha dos seus representantes. Então, ele já escrevia sobre isso. Ele foi também um apóstolo contra a escravidão, que inibia toda a sociedade brasileira, engessava a sociedade brasileira, porque ela não permitia que os cidadãos tivessem um salário, que circulasse os bens. A escravidão, você tem uma peça, o homem é reduzido a uma peça, e como tal, ela, como houve na Europa, ela atrapalhava o desenvolvimento, o dinamismo econômico. O respeito pelos pensamentos vanguardistas e em defesa dos direitos humanos, como o abolicionista, renderam reconhecimento nacional no século XIX. Hoje, Tavares Bastos é considerado um pensador a se seguir pelos ideais. A gente tem que sempre espelhar de pessoas como ele, esteve defendendo todos esses princípios que todo o Brasil defende, que todo o ser humano defende. Um homem visionário, né, de uma reflexão política muito especial, né, através da advocacia, do jornalismo e da política, contribuiu, né, para as grandes questões do desenvolvimento alagoano e também do desenvolvimento brasileiro. É uma marca importante daquele que foi um grande homem público, um grande deputado. Tavares Bastos morreu aos 36 anos em 1875 na França, vítima de pneumonia. Entre as obras literárias de maior destaque que registrou, o livro A Província até hoje é referência para o Brasil entender a própria história. A seguir, Comissão Especial da Câmara debate a revogação do Estatuto do Desarmamento. E 2 comissões do Senado acompanham as obras de transposição do Rio São Francisco. A gente volta em 1 minuto.